Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala que Fecha. Meu nome é Eduardo Palermo, eu sou CEO da Scaler Sale. Você é meu convidado aqui nesse bate-papo. E hoje o tema vai ser bem interessante. Nosso foco aqui sempre é vendas e hoje a gente vai trazer um tema bem legal aqui que é finanças dentro de vendas, né? Hoje aqui o nosso tema é vendas que escalam, recorrência. Vamos falar um pouquinho como que a gente atua. A gente já falou nos últimos episódios sobre comunicação, venda consultiva, marketing 360 e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre concentrar nesse assunto que aumenta a vida útil do cliente na nossa carteira, ou seja, que vai escalar aqui a nossa remuneração. E para isso, eu trouxe hoje um grande amigo, que é o Vinícius Rosa. Seja muito bem-vindo, meu cara. O Vinícius Rosa, vou só dar fazer uma breve apresentação, depois ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. Ele é da DG Financeiro, a BPO, inclusive BPO aqui da BPO Financeiro da Scaler Sale, e já está há alguns anos aqui com a gente. Já viu algumas empresas morrerem, renascerem, né? Muito legal essa jornada aqui. Por isso que eu trouxe ele, porque já sabe conquistar o cliente. E esse é um dos segredos da venda. Você tem que saber não só trazer a venda, mas como é que você mantém ela ali. Aumenta o LTV, o Lifetime Value, o tempo de vida do seu cliente para aumentar o seu lucro, tá? E além disso, né, da DG Financeiro, o Vinícius também é diretor financeiro da United Coffee. Isso. Pô, muito legal. E bacharel em Direito, né? Além de pai, motociclista também. Vinícius, seja bem-vindo, meu cara. Obrigado, prazer, viu? Obrigado pelo convite. Quando você me convidou pra cá, eu não pude recusar, né? Acho que essa trajetória que a gente tem já junto há algum tempo, é importante a gente compartilhar e trazer aqui, né? Porque acho que tem o lado bom, tem o ônus e o bônus de muita coisa, né? Sim. É um casamento, né, cara? Verdade. Finanças ainda, né? Porque você tá vendo ali a carteira do cliente. Você tá entrando realmente no algo que é muito sensível, né? Sim. Finanças, né? Que dá alegrias e tristezas para um casamento, né? Então, é tudo de um prisma, né? É. Finanças é você olhar do prisma correto. Exato, muito bom. E aí, para começar, eu quero entender um pouquinho mais, não só eu, como quem tá ouvindo e assistindo a gente, saber quem é o Vinícius Rosa, como é que você começou, cara, nessa sua carreira, que ponto, né? Tá desde o início em finanças, né? Porque hoje o Vinícius é empreendedor, tá, pessoal? Então, nada melhor do que um empreendedor para falar sobre vendas. Então, me fala um pouquinho como é que você chegou nesse ramo, quando começou a DG, enfim. Legal. O microfone é seu. Bacana, vamos lá. Eu comecei muito cedo a trabalhar. Então, era aos 16 anos, 15, 16 anos eu já fui fazer o meu primeiro estágio. E na época era numa empresa grande, de renome. E dentro dessa empresa era um porto seco, né? Um porto seco, então ele faz o mesmo processo de importação que acontece em Santos e nos portos marítimos, só que numa área externa. É interessante, né? Porque o Porto Seco pode estar a quilômetros, né? Lá da costa, do litoral. Exatamente. E ainda o produto, ele não foi nacionalizado, Não, né? Pois é. E nesse lugar era muito legal porque assim, a gente trabalhava no andar inferior e no andar superior tinha uma base da Receita Federal. E era muito evidente a diferença, assim, do padrão de vida, né? Porque o lugar do café deles, do almoço deles, era muito diferente do nosso. E aí eu olhei aquilo e falei assim, eu preciso ser auditor fiscal. Então, muito cedo eu fui tentar entender como eu faria para ser um auditor. E aí me indicaram, um dia conversando com uma pessoa lá de dentro, ela falou, ó,
faça um curso de direito. Ele vai te abrir algumas portas nesse sentido. Eu falei, yes, achei então aí que eu quero. Ingresso na faculdade. E ao longo da faculdade, então, eu percebo que talvez não fosse muito bem aquilo que eu imaginava. Enfim, continuo. Quando eu tô por volta do 2º ou 3º ano, eu tenho a oportunidade de trabalhar no administrativo, no financeiro de uma outra empresa. Show. E aí eu digo que ali começou a minha trajetória financeira, porque tive um mentor muito bom. Era um diretor que veio do banco, então ele me apresentou todos aqueles números, todo aquele diálogo economês. E aí então eu falo, me achei, me encontrei, mas vou concluir minha faculdade, não vou parar. Acho que isso é um desafio também quando a gente está ao longo da nossa trajetória, é conclusão, né? Eu acho que o empreendedor ele tem muito de abandonar processos. Então eu falei, não, se eu quero ser alguém na vida, eu preciso então concluir a minha faculdade. Difícil, família apoiando, tudo, mas concluo. Então inicio ali uma trajetória. Eu entrei, talvez, na área mais assídua do financeiro, né? Porque tem algumas subdivisões dentro dela. E eu inicio, então, como analista de custos. Olha só, já entrei ali com a responsabilidade de frear os gastos da empresa. E normalmente essa pessoa é muito má vista, né? Porque ela é a pessoa que poda os sonhos, que poda a realidade. Eu tinha um professor de contabilidade, eu nunca esqueci. Ele falou assim, custo é igual unha. Você sempre tem que estar cortando, cara. Exato. Nunca deixar ali, né? E muito atento, né? O mercado, ele tem alguns fatores que podem te levar muito da sua receita. Ou uma cochilada, de repente, você pode pagar um preço alto. Então a gente tinha um trabalho muito assíduo, custos, e a partir de então eu começo a desenvolver ali a minha cultura. Não tinha formação na área, fui me especializar então. Então me especializo em outras frentes, né, financeiras, vou estudar na FGV, faço algumas coisas do tipo para poder trazer bagagem e linguagem para o que eu já sabia. Até então a minha experiência era muito de mão na massa, ainda não tinha linguagem para algumas coisas. Inicio ali então essa trajetória no financeiro, passo por algumas companhias, então cada vez trazendo mais bagagem. E chego então à minha última experiência no mercado, né, como funcionário numa grande multinacional. Me estabeleço muito bem. Só que sempre que eu passo por alguma empresa, fica um sentimento de não é bem assim. Poxa, será que eu sou um puro sangue puxando uma carroça? Enfim, eu ficava pensando em algo do tipo, preciso fazer algo concreto. Eu tô vendo, eu tô apontando, eu tô mostrando, e me frustrava, porque eu tentava mostrar algumas soluções, algumas alternativas, e toda a burocracia, o corporativismo bloqueava. Eu falava, não é possível. Eu preciso, de alguma forma, encorpar isso daqui. Quando eu chego nessa minha última experiência como CLT, surgem então as oportunidades de eu fazer pro bono. Então, um amigo me procura e fala, eu sei que você está no financeiro, mas eu tô com uma dificuldade interna. Você conseguir me ajudar? De graça? De graça. Falei, consigo, nos meus horários, né, alternativos. Quando der, eu paro, olho. Era pra ele, pessoa física, ou era pra empresa? Pra empresa. Então eu inicio ajudando ele em alguns horários alternativos. E com base nisso, eu percebo e falo, nossa, cara, talvez eu estava tão preso numa bolha grande, entendendo aqui os problemas de uma grande companhia, que o pequeno sofre também. Em proporções diferentes, claro. Mas sofre. E aí eu falei assim, um dia, né, eu conversando com a Thalita, minha esposa. Tá, só pra quem não sabe, tá? Desculpa, eu sou casado com a Thalita há 10 anos, então ela passou toda a trajetória comigo aí dentro de... Então, nós estamos 12 juntos, pai de 3 meninas. Show. Né? A Zara de 4, a Liz de 2 e a Mayla de 1. Uma escadinha em casa, então, desafiador. Enfim, chego nessa trajetória de iniciar, então, os pro bonos e me desligar da empresa, né? Detalhe, sendo pai. Então, quando eu olho e entendo que o pro bono, ele pode ser bom
no sentido de trazer uma bagagem, mas ao mesmo tempo ele é desafiador no sentido de dar esse passo de empreendedorismo, eu começo a analisar de um ponto de vista do sentido que será que vale a pena eu ser empreendedor? E começo a entrar nesse lugar de medo, né? Então, a minha trajetória profissional, ela já inicia num lugar muito de resguardo, porque, querendo ou não, uma pessoa de finanças, ele é uma pessoa mais resguardada, né? Ele é uma pessoa mais conservadora. Então, decido então fundar a DG, logo após esse processo de entender que eu preciso ajudar o pequeno do mesmo jeito que eu precisava ajudar o grande. No início, a gente foi muito movido por essa questão de entender que a ajuda, ela é necessária mesmo, sabe? Que dinheiro, ele é consequência. Às vezes a gente... eu pego alguns casos de empresários que iniciam com uma grande ideia achando que ela já vai ter resultado a curto prazo e se frustram e decidem então retroceder. Não. Naquele momento nós decidimos fundar a DG para que ela pudesse ser uma ferramenta de ajuda. Então inicia-se ali então o processo de BPO. Na época ainda não tinha linguagem para o BPO, né? Tanto que a gente falava muito... Esclarece pra gente o que é um BPO, Vinícius. Um BPO, ele é a sigla para Business Process Outsourcing. Então significa que é a terceirização. Boa. Não existia ainda esse cenário, né? A gente falava muito sobre gestão financeira, sobre uma assessoria, mas não sobre BPO. Então o BPO, ele é um termo novo, um termo que surge há pouco tempo no mercado. E então a gente viu aí quando ele ainda era mato, quando era feito por planilha, quando ainda não existiam softwares específicos para o BPO. E então a gente parte sempre desse princípio de que nós vamos ter que ajudar antes de ser remunerado, antes de entender qual que é a realidade. Então ali então surge a DG. Isso já há aproximadamente 12 anos, 12, 13 anos no mercado. A DG tá 12 anos no mercado? A trajetória toda, né? Entre a fundação, ela acontece um pouco depois, mas como esses pro bônus já aconteciam, né, no paralelo, então ao todo, entre fundação e já a execução dos BPOs, mesmo que a gente ainda não soubesse o que era BPO, a gente já tem 12 anos de mercado. Caramba, cara, muita coisa. Bastante. E aí, pô, muito tempo. Uma curiosidade que eu tenho, né? Eu acho que foi até um termo que você me falou uma vez que eu falei, poxa, né? Rato de escritório. Rato de escritório, né? Um termo que ele me falou, foi eu que... que geralmente o financeiro, ele fica ali na mesa, né? Trabalhando com planilha, antes com livros, né? Fazendo conta. HPzinha, clássica. e é algo muito pra dentro, né? E a gente vê que até alguns têm dificuldade de se relacionar. E a venda é essa relação com pessoas, né? Sim. A venda, ela acontece numa conversa, né? Então, como é que foi para você, Vinícius, sair do escritório, ali no seu computador, e você empreender, né? Ali no final, você, assim, empreender é vender. Você tem que se vender, né? Primeiro as pessoas compraram Vinícius Rosa para depois comprar DG. Como é que foi essa passagem para você? Você consegue falar um pouquinho dos desafios? Sim, consigo. Todos somos vendedores, né? Não importa qual a sua profissão, qual que é a sua atividade, até mesmo se você decide seguir no mercado de trabalho, você tem que ser um vendedor. Numa entrevista, você precisa se vender como o melhor candidato, né? Sim. Então, entender que a partir desse momento, você é um negociador, você acorda negociando com o seu despertador, né? A princípio. Eu quero mais 5 minutos. E com a mente, né? Exatamente. Quero mais 5 minutos, quero mais 10 minutos. Então você entende que a partir desse princípio você vende tudo. Então o início da DG ela foi muito desafiadora porque eu tinha uma ideia, eu sabia executar, tinha palavras para colocar isso numa forma escrita, porque eu era um rato de escritório, mas eu ainda não tinha uma persuasão bacana para explicar que aquilo era interessante. Por quê? Finanças, ele é um mercado muito sensível. Eu vou ter acesso às informações ali que normalmente as pessoas não gostam de compartilhar, ou não querem compartilhar, ou não querem ver na maioria das vezes. Mas então, eu consigo compreender que eu precisava melhorar as minhas técnicas e as minhas táticas de venda. Então eu começo ali a entender qual a melhor abordagem, qual que era o público, como eu deveria falar com eles. E aí eu faço então ali logo no início uma pré-seleção do que eu deveria atuar,
quais eram os meus pontos fracos, os meus pontos fortes. E começo a conversar, então, com as pessoas que estavam próximas de mim. Então, naquele primeiro momento, a gente criou, mesmo sem saber ainda, eu criei um funil. Então, eu preciso atender essas pessoas que são desse segmento, dessa forma, eu vou bater na porta deles. E começa assim mesmo uma venda de guerrilha, né, que a gente chama. Então, batia na porta, ligava, não esquece de mim, tô fazendo isso agora, tem alguém pra indicar? E a maioria das vezes, né, a gente recebe um não, mas não para. Quando a gente inicia, então, esse processo de vendas, as pessoas ainda, como era algo novo no mercado, elas não entendiam o que a gente estava querendo propor. Elas falavam que não, você vai ser dono do meu dinheiro, se eu quiser comprar alguma coisa eu vou ter que pedir para você. Então, a gente entendeu que numa segunda onda de ajuste, a gente precisava de clareza. Então, a primeira foi um funil e a segunda era clareza. Então, eu já tinha pré-determinado ali aonde eu queria atuar, com quem eu queria atuar, e eu precisava me comunicar com aquelas pessoas agora de uma forma muito intencional e prática. Porque não adianta também eu conversar com uma pessoa que não é da área, usando um economês como forma de conversação. Então, eu entendi também como eu precisava me comunicar com essas pessoas. E aí, desde então, a gente vai começar um processo de nicho. Nós iniciamos um processo de nicho. E se tem algo que eu entendi que faz muito sentido no início de uma trajetória é, se você quer ser especialista, comece nichado. Né? Hoje em dia, fala-se pouco sobre isso. Hoje em dia eu já acho que não mais. Talvez você, com o tempo, você vai entendendo e nós fugimos desse lugar de nicho e começamos a atender outras áreas. Mas na trajetória inicial, nós precisávamos ter esse nicho. Porque eu precisava saber qual ferramenta utilizar, a forma de abordagem, como que eu ia me comunicar, o que o cliente queria ver. Então, eu tinha então uma perspectiva, né, um prisma de uma grande companhia, em que todo mundo era muito orquestrado, com agendas pré-determinadas. Mas eu ainda tinha uma dificuldade de determinar dentro da minha empresa como que eu poderia dar visibilidade no que eu estava fazendo. Sim. Então aí começa assim o processo de venda da ideia. Então eu comecei vendendo o produto e agora eu precisava vender a minha ideia, né? E aí com isso depois a gente vai entender mais pra frente, o complemento, que eu precisava vender a minha permanência, mostrar pra ele. Então nós criamos estratégias de, por exemplo, entrar por algum tempo sem cobrança ou dar algum tipo de benefício, porque um dado muito sério que a gente faz sobre finanças no Brasil é que 9 em cada 10 empresas passam por algum problema financeiro. Né? E 60% delas fecham nos primeiros 5 anos, ligados principalmente a problemas financeiros. Então, o início da trajetória, né, para qualquer empreendedor e até mesmo para o empreendedor que às vezes já está mais maduro, é esse desafio de se permanecer financeiramente alinhado. Não digo confortável, porque no Brasil é muito desafiador ser empreendedor, ser empresário, mas que você esteja alinhado, pelo menos, entre suas finanças. E eu precisava mostrar para ele que finanças não é a curto prazo. Ele, por vezes, determina que precisamos de um acompanhamento maior. Então, a gente mostra para ele que, obrigado, você acreditou em mim, tô dentro, mas agora eu preciso mostrar para você que é a longo prazo, então eu preciso ter o seu LTV também, preciso ter a sua confiança. Mas como que eu vou dizer que eu preciso, que ele precisa ter a minha confiança não sabendo exatamente quem eu sou ainda? Então começa-se um processo de vendas dentro da companhia, né, dentro da DG, que era assim, eu preciso me vender a todo tempo. Então eu tive a venda inicial e eu tive a venda secundária agora para permanecer. E a gente começou a entender também que, com base nisso, vendas complementares, elas eram interessantes e necessárias. Então, por exemplo, eu entro como um BPO financeiro e ao longo do tempo eu entendo que não, que aquela empresa ela precisa também de uma venda complementar aí, de uma implantação de software, porque está impactando, e a gente sugere, ou não, eu preciso que você também entenda que você precisa de uma contabilidade que seja ativa e complemento, faça uma venda secundária, mas tudo parte de um princípio de que preciso vender. É legal isso, né? Porque você tem uma... É como se fosse uma commodity, né?
Sim, todo mundo precisa. Arroz, feijão, finanças, você tá terceirizando aquilo que, poxa, você tem que analisar. Tem que fazer bem uma gestão, porque senão, né, o custo cresce, enfim, quebra. E aí, como você se diferencia, né? Então, até eu vi isso, né? Eu vi isso, né? Em alguns momentos, você oferecendo contabilidade, né? Fazendo é cross-sell, né? Você tá fazendo uma venda cruzada ali, né? Não é seu serviço, a sua venda, o que é aquele principal, mas você pega algo e que vai complementar, como, por exemplo, uma contabilidade, que não é o seu foco, ou uma assinatura digital. Né? Poxa, quantas vezes, né? E o software também, né? Você não tem um software, mas você criou um ecossistema de parceiros. Sim. E isso é legal, né, cara? Porque você aumentar a sua margem, né? Por mais, no início você tava pegando pro bono, né? Mas depois você começou a cobrar mesmo, né? Sim. Claro, né? E isso foi algo que eu entendi que não dá pra você ser empreendedor sozinho. Não dá pra você cobrar o escanteio e correr pra cabecear. Então, eu comecei a desprender tempo no início da jornada querendo aprender algumas coisas. Então, como é que eu posso ser uma pessoa especialista em finanças, no mercado financeiro, e também ser um especialista em vendas? E não dá. É conflitante. Toma-se muito tempo, desgasta bastante. Então, eu fui entendendo que eu precisava ter parceiros estratégicos naqueles lugares. Então, cria-se então um ecossistema, como você disse, de parceiros, de softwares, de ferramentas, que a gente pudesse então entregar uma satisfação ali para o cliente. E isso aumenta o LTV. Isso. Né? Isso aumenta o LTV porque ao momento que você começa a ter essas ferramentas, automaticamente você começa então a ser mais assertivo nas suas entregas. Você começa a ter resultados diferentes. Então, como era muito novo ainda, a gente teve que fazer um trabalho um pouco mais exaustivo, que era desenvolver ferramentas. Então nós tínhamos ali uma ideia inicial que fazia o chá com pão, e a gente precisava ter complementos que pudessem ser então o que faz brilhar o olho do cliente. Então a gente chega num estágio da DG que fala assim: não dá mais. A tecnologia agora ela vai ter que ser fundamental para onde a gente quer chegar. Eu costumo dizer dentro das companhias que a gente atua, né, que a equipe que te leva pro faturamento de 50 mil não é a mesma que vai te levar pro faturamento de 100. E as ferramentas também, elas precisam ser ajustadas nesse sentido. A ferramenta que te trouxe até aqui, ela não vai te levar para um faturamento maior. Então, a gente começa um trabalho de desenvolvimento interno que também foi muito custoso e muito trabalhoso. Sim. E a gente então fala: não, peraí. Vamos tentar entender e procurar ferramentas que já existam que possam facilitar a nossa vida. Então a gente começa a complementar a nossa rotina de execução com as ferramentas. E o que aumentou muito o nosso LTV foi quando a gente entendeu que essas ferramentas elas levavam até um determinado ponto, mas dali pra frente era muito da comunicação. Então vender a informação pro cliente também é importante. Isso faz você permanecer dentro da empresa. Porque normalmente números não é... A gente costuma dizer que o financeiro ele não gosta muito de ser ouvido, né? As pessoas não gostam muito de ouvir ele. Na verdade não é que a gente não gosta de ser ouvido. A gente não consegue ser ouvido, né? Então a gente parar pra falar sobre números é muito difícil. Porque às vezes a pessoa tá na correria, tá tentando focar em outras coisas. E eu precisava prender a atenção da pessoa pra dizer pra ela como é que tava o cenário dela. E às vezes só marcar uma reunião, só marcar uma agenda não era suficiente. Então a gente começa a entrar na mesma sintonia de como o cliente queria falar. Então o LTV ele é muito importante quando você começa a entrar na sintonia, na mesma linguagem, na mesma fala. Então, se ele é um cliente de última linha, eu não vou trazer um relatório extenso. Eu vou trazer um relatório pontual. Mas se ele é um cliente de última linha, eu vou abrir linha por linha com ele, sabe? Eu acho que o desafio das vendas e também do LTV é você entender exatamente com quem você está comunicando. Porque não existe receita pronta, né? Não é fazer bolo. Ser empreendedor é você entender quais são os desafios pontuais daquele negócio e trazer para ele, então, uma solução que faça sentido para ele, entende? E que também traga algum tipo de resultado.
O grande desafio que nós tivemos dentro da DG é alinhar a expectativa à entrega também. Porque às vezes a pessoa tá com uma expectativa 10 e a gente vai entregar 6, ele vai se frustrar. Então a gente é muito realista dentro da nossa entrega, dentro do que a gente vai fazer, no sentido de trazer transparência, né? Então, ó, eu vou te entregar, mas é um trabalho a 4 mãos. O meu resultado tá ligado também ao que você faz. Então, o LTV, ele tá muito estrito, né? Tá muito interligado, estritamente ligado na questão do... Eu preciso que você entenda, então, que é sempre um trabalho a 4 mãos. E com isso a gente conseguiu ter um resultado bacana. Então a gente tem, um exemplo disso é Antares, né? Nós iniciamos lá a parceria, né? 2022? 21. 21. Bem pós-pandemia, né? Foi. A DG nasceu quando? Há 12 anos atrás. 2013, mais ou menos. Não. E, então, a gente começou com Antares, consultoria Antares. Então é legal porque você viveu, né, o que a gente viveu praticamente. Você assistiu tudo, né, de camarote até, né? Sim. Tanto o pico quanto o vale, né? e é engraçado, né, porque a empresa, ela morre. Você comentou, a gente tem que... Alguns processos tem que morrer, né? E a empresa, ela morre, né? Eu lembro que, cada um ano parece que a minha empresa estava morrendo. Tinha que esquecer um monte de processo, tinha que rever, o mercado mudou. Né? Então a gente começou pela Antares, foi para a segunda, né, que eu entrei de sociedade, e aí a terceira agora, que é a Scaler Sale, né? E né, a Antares ainda tá ativa, né? Tanto que hoje eu sou seu cliente de duas, né? Da Antares e da Scaler. Duas. Mas é interessante, né? Porque essa estratégia de vendas, muita gente não utiliza, né? Porque você tá oferecendo um produto, mas uma estratégia simples de cross-sell, de você cruzar a venda com alguma coisa, você acaba amarrando o cliente, né? Então, eu falo por mim. Né? Hoje, tudo bem falar o nome da plataforma que a gente utiliza? Não, sem problema. A gente utiliza a conta Azul, né? Você é parceiro. Então, para qualquer cliente, você já implementa a conta Azul, né? Tem Sim. aquele processo de onboard, né? De 3 meses iniciais, né? Para ajustar tudo, né? Então, e aí chega até aquele ponto, né? Porque, pô, você vendeu, beleza, mas tem 3 meses que você só vai ficar arrumando a casa ali, né? Sim. Juntando Maturando dados, né? Para depois começar a realmente trabalhar, apresentar seu serviço, né? Exato. Então é o que você falou, 4 mãos, né? Sim, sim. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Esse ecossistema que você acabou criando, né? Hoje você tem plataforma, na época você não tinha, né? Mas você tem o seu dashboard financeiro, que é bem legal. E tem o Conta Azul, que ele tá conectado, né? Entre outro. Mas assim, no início você conectou o Conta Azul e acabou fidelizando, né? Porque, poxa, é muito mais fácil, não, self-service. Eu, em vez de ligar pro Vinícius, entrar lá, tirar meu relatório, ver o que tá acontecendo de fato. Então, assim, uma carência que você tinha, né? Você acabou suprindo ela com parceiro. E nessa você fechou mais um outro lado ali do cliente fugir. Porque, por exemplo, é muito fácil você... um SaaS, né, um Software as a Service, uma assinatura. Você cancelar, por exemplo, um Spotify ou Netflix. Você cancelar essa assinatura. É só você clicar lá e cancelar e pronto. Agora, para eu cancelar o serviço da DG, é mais difícil. Porque primeiro que eu tive... um processo de namoro ali, né, de 3 meses de onboard, né, fui adaptando, pegando os dados. Você realmente entrou no meu financeiro da empresa, para entender, captou todos os dados e depois amarrou aquilo com Conta Azul. Pô, já amarrei. Aí e eu acostumei com aquilo, acostumei com todos aqueles dados, com o relatório personalizado que eu montei, tinha acesso ali para montar. E mesmo em momentos que a empresa ela tá passando por dificuldade, por exemplo, que você quer cortar custo. Então, às vezes eu olhava assim e falava, que custo que eu posso cortar hoje? Cara, o último que eu pensava era DG. Por quê? Porque aquilo, primeiro que tava no sangue da empresa. Sim. Cara, e aquilo tava tão bem amarrado, eu falei assim, cara, eu preciso dessas informações aqui. Que assim, eu não via o Conta Azul, quando eu vejo o Conta Azul, eu vejo DG. Tá? E quando eu vejo DG, eu vejo o Conta Azul, né? Uma coisa tá amarrada hoje. A outra. E aumenta essa fidelidade do cliente, né? Tipo, uma estratégia simples que você fez. E aí, as coisas, né? Como, por exemplo, eu preciso
fazer uma assinatura, né? Ô, Vinícius, né? Você já tem o seu parceiro ali com a assinatura digital, né? Então, é muito mais servindo, né? Você serve, você nasceu para servir, você comentou, né? E com esse ecossistema você amarrou mesmo, né? Isso é venda, né? Isso é venda. Venda com qualidade. Verdade. E além da venda, isso traz uma praticidade e um melhor estilo de vida corporativo pra gente. Porque uma vez que eu já tenho um software, que eu sou especialista, qualquer novo cliente que chegue, eu só adiciono. Eu não preciso parar para entender o que ele tá fazendo, para me conectar com o software dele, para dizer quais são os pontos de melhoria. Então, esses 3 meses ele fica muito ágil, né? Então, a gente chegou a esse número de 3 meses com base nisso. Fazemos em outros softwares? Fazemos. Indicamos? Não. Você já criou sua esteira, né? Já. E a própria equipe também já entendeu. Então, por exemplo, as pessoas que fazem parte do time hoje, a gente já deixou elas num nível de conhecimento do software em que elas mesmas são multiplicadores daquilo. Então, um grande desafio como empreendedor foi não linkar a empresa à minha pessoa. Então, legal. Às vezes eu estava numa reunião, às vezes eu estava externo, e as pessoas estavam me procurando e me ligando para falar de assuntos que poderiam ser resolvidos por outro. Então, chega um momento que fala assim, ó, se quer crescer, a gente vai ter que delegar. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai buscar esses parceiros, vai buscar tecnologia, a gente busca, então, pessoas para fazer, assumir os lugares, então, de execução, de operação, de acompanhamento dentro da empresa. E isso é uma mentira que a gente precisa também trazer clareza, que é assim, eu só posso crescer uma pessoa quando eu tiver com um X faturamento. Na verdade, não é bem assim. E isso é algo que a gente precisa entender também nas finanças. Por quê? Eu pego muitos casos nas companhias que a gente atua de pessoas que olham muito para um prisma de eu preciso performar nas vendas. Mas não propriamente que as vendas estejam calibradas. Legal. Então ela vai atuando de um jeito em que ela acha que tá certo, não mensura a estrutura, não mensura nada. E depois ela se vê refém do processo, porque ela não cobrou certo, então ela precisa se executar muito mais para poder entregar aquilo que ela poderia delegar se tivesse alguém na equipe dela. Então, uma das coisas que a gente sempre faz nas companhias é entender a precificação dela. Boa. Né? Então, tá cobrando certo? Faz sentido? Porque tem uma coisa que é bem diferente entre o valor do produto, o valor que o mercado pratica e o valor que eu preciso praticar. A minha estrutura não é a mesma do meu concorrente ou da pessoa que está atuando já. Então eu preciso fazer ali umas contas e entender se o que eu estou praticando, porque senão depois você vai vender muito e vai ficar insatisfeito porque não está vendo o resultado. Então, com base nisso, como é que eu faço esse estudo? Para onde eu consigo buscar essas informações? Nas ferramentas que nós implantamos. E as ferramentas que nós implantamos, nós já somos especialistas. Entende? Então, isso traz uma qualidade de vida, porque se a pessoa quiser que eu faça um levantamento, por exemplo, financeiro na empresa dela, num software que eu não sei como está sendo alimentado, como é que está funcionando. Cobrar mais. Não, e às vezes eu não vou chegar num resultado também real, concreto. Então, eu preciso saber que a ferramenta que está me amparando é uma ferramenta boa. Entendi. Né? E que as pessoas que estão executando também estão alinhadas. Confiança, né, Vinícius? E o preço de vendas, ele é importante demais, né? Porque muitas pessoas olham mais pro faturamento, né? Faturando 2 milhões, faturando 3, 5, 10. Mas, e o lucro, né? Qual que é a margem, né? Às vezes você tá trabalhando só pra pagar, né? Às vezes você tá pagando pra trabalhar, nem sabe, né? E o mais importante é a margem, né? É o lucro, né? E o preço de vendas, ele é importante. Então, eu mesmo, né? Eu já caí em algumas dessas, né? Somente no início. E, enfim, até hoje, né? Se a gente não parar, pensar, e formar esse preço, olhar o custo de cada coisa, a gente vende errado, né? Sim. Mas me fala uma coisa, já a gente entrando aí na sua rotina diária, né? Cara, você já teve algum cliente que você olhou a formação do preço e falou assim, putz, o preço do cara fala assim, tá tudo errado, você tá pagando para trabalhar. E como é que você faz para explicar isso para ele, que é o vendedor? Porque hoje, o vendedor, o empreendedor, o empresário,
ele se acha o dono da razão, né? Uhum. Então, às vezes, pô, por isso que às vezes é muito sensível, somente finanças, né? Quando a gente para analisar esse número, a gente sempre vai de um lugar mesmo de abertura de olhos, né? Porque uma das coisas que eu aprendi é que o financeiro, de novo, né? O financeiro, por diversas vezes, ele só é chamado para trocar o pneu com o carro andando. Então, pô, já estamos vendendo, já tá acontecendo, já entrou campanha, já entrou, mas a gente não tá vendo dinheiro, a gente tá investindo. O que você consegue fazer aqui para melhorar? Peraí, deixa eu entender, né? Vamos olhar o número, talvez a gente tenha que trocar o pneu com o carro andando, ajustar e tal. Quando a gente faz esse trabalho de abrir os olhos da equipe e mostrar, a gente sempre vai ser o mais frio possível, no sentido de trazer clareza aos números, né? Claro que existe uma diferença ali, tem que haver um fiel da balança ali, no sentido de que o vendedor, ele sabe como é que tá o calor do negócio. Uhum. E a gente tá vendo só o número sendo refletido. Então, será que tudo aquilo que a gente tem visto como investimento, será que todas as vendas que estão acontecendo tá refletindo no caixa? Sim. Então, a gente sempre vai de um lugar mesmo de resolver. A nossa vida, eu costumo dizer que a nossa vida ela não é doutrinada por quanto a gente ganha, mas por quanto a gente gasta. Então, se a gente ganhar 1 milhão e gastar 1 milhão e 100, a gente não tá bem. Mas se a gente ganhar 1.000 e gastar 900, opa, tivemos um resultado positivo. Então, quando a gente vai para um lugar de mostrar os números para a pessoa, não é num lugar de mostrar que ela está sendo ineficaz ou que não está atingindo as metas positivas que deveriam, mas um lugar de ajuste. Por um tempo, nós somos um BPO, né, que a gente entregava o chá com pão do BPO. Então, nós fazíamos ali a escrituração financeira e mostrávamos o resultado. Em determinado momento, nós tivemos que entender que não, nós precisávamos ser presentes na rotina e alertar em casos de pontos de combustão. Então, quando a gente tem um software, de novo, né? Por que eu falo muito do software? Porque não tem como a gente estar controlando o que está acontecendo de uma outra forma, no intuitivo, lá do outro lado, sem que a gente esteja vendo aqueles números, né? Vendo as informações sendo imputadas. Então, a gente entende que nós precisamos, então, partir por um lugar de ser mais ativos. Então, a gente começa a chamar os clientes e mostrar para eles e fazer projeções e dizer para eles que ao longo do tempo vai acontecer, vai ter algum tipo de problema, que nós precisamos ajustar algo. E também com base nisso, a gente entendeu que a gente precisava vender outras coisas. É interessante como tudo volta para vendas, né? Tudo é vendas. Aí a gente fala assim, pô, a gente tá vendendo aqui pro cliente um BPO completo. Mas e se eu não vender um BPO completo? Isso porque às vezes ele não precisa. E se eu simplesmente vender para ele aqui só escrituração financeira? Ou vender para ele aqui só emissão de nota fiscal? Porque às vezes ele não consegue parar para emitir. Ou se eu vender aqui para ele, entende? E aí nós falamos, pô, talvez a solução para esse cliente, talvez o resultado não esteja legal, porque não é desse jeito que ele precisa o nosso trabalho. Esse BPO financeiro, para ele, não vai funcionar. Nós precisamos entender que para ele, talvez uma solução mais simples. E teve casos que nós entramos com uma solução simples e virou uma solução complexa. Então é muito legal, porque quando a gente vai falar de números para ele, a gente sempre fala que financeiro e vendas, né, essas duas áreas específicas, elas não são custo, elas são investimento. Né? Sim. Então, Eu não entendia isso, cara. Né? Depois que a gente foi trabalhando junto, que eu comecei a entender o investimento. Tanto que hoje é engraçado, né? Quando eu comentei com você que eu ia abrir a Scaler, eu já coloquei no custo. Foi uma das primeiras coisas que eu falei assim, cara, não dá para eu ficar... Porque não é só esse trabalho de você analisar, o trabalho de você ver risco, né? Bater um papo, né? O software... Mas também, pô, no dia a dia ali, a rotina. Cara, sim. Né? O contas a pagar, contas a receber, né? Pô, porque quantas vezes a gente fecha um contrato, beleza, pô, fecha o contrato, mas, cara, o cliente não paga. Exatamente. Quem que ajuda? A DG. Você vê, a gente tá aqui hoje conversando, né? Numa estrutura muito boa que você, com a sua equipe, correu e desenvolveu. Mas se você tivesse que estar parado na frente do computador, lançando nota, fazendo os pagamentos, você não teria esse tempo de desenvolver.
Então, a gente precisa entender também o nosso perfil de atuação. Eu, né, como a gente disse lá atrás, eu sou um rato do escritório. Eu gosto do escritório, eu me sinto bem. Quando a gente passou pela pandemia, todo mundo em casa, eu me sentia mal de estar em casa. Eu gostava do ambiente corporativo. E com base nisso eu entendi que aquele era o meu tipo de atuação e que eu precisava. Então, eu acho que o vendedor, o empreendedor, ele precisa entender quais são os pontos fracos dele e chamar os parceiros. Não tem como, tá? Como você comentou, né? Pô, esse aqui é um custo principal para minha operação, não posso abrir mão. Assim como você vai entendendo também os custos que podem ser mexidos. E como você sabe os custos que podem ser mexidos? Né? Quais são os custos que não te impactam na sua operação? Tudo isso com uma base alinhada, com conversas rotineiras. Então a gente costuma falar lá na DG que a gente precisa ter mesmo atenção do cliente pra gente compartilhar a realidade dele, porque senão você é engolido pelo seu achismo, né? Sim. Pelo seu tato. É um trabalho a 4 mãos mesmo, né, cara? Você é um braço estratégico, né? Quer dizer que você vai fazer todo o trabalho. E acho que pra fechar esse bloco aqui, você comentou algo bem interessante, cara. No início, né? Esse cuidado, né? Você comentou que você escolheu seus clientes, né? Um processo de qualificação que foi totalmente intuitivo que você fez, né? Mas que ali já é vendas, né? É vendas, qualificação, processo da venda. E algo que você comentou sobre a formação do preço, né? Que é assim, totalmente importante. Criar uma tabela, né? Sim. Tabela, cara. Quanto que é o meu preço? O que a partir desse preço, o que é meu custo mesmo, operacional, custo com o vendedor, custo, enfim, né? E o que é margem, o que sobra aqui, né? Depois, antes do imposto, depois do imposto. Porque a venda com qualidade, né? Uma venda saudável, né? Porque você comentou que o seu processo, né? Pelo menos 3 meses ali é só implementação. Poxa, você vendeu, beleza, você tá cobrando, mas os 3 primeiros meses para você, ele é totalmente, muito trabalhoso, né? São muitas horas, não só de software que você tá cobrando, custo entendendo a empresa, mas de pessoas da sua equipe. Então, não, o custo vai lá em cima. Depois, ali que vai entrando no modo cruzeiro, que aí o custo operacional seu vai diminuindo, né? Então vai entrando uma coisa mais natural, vai fluindo, né? Sim. E é importante isso, né? O vendedor, primeiro, entender isso, né, cara? Que, pô, precisa vender com qualidade. Então, acho que no último podcast, a gente estava aqui com o Fux, foi bem legal, cara. Foi um podcast sobre venda consultiva. Cara, que aula que ele deu pra gente. E entender isso, mas também ele comentou algo sobre, pô, fazer um ganha-ganha. Ganha-ganha com o cliente, né? Você ganha, mas ele ganha. E eu vejo, e a gente comentou sobre o vendedor se sentir um servo, né? Um servo e de estar fazendo um favor ali. Poxa, não, o vendedor ele não tá fazendo um favor. Sim. Muitos vendedores se colocam nessa posição, mas o vendedor ele tá ali como um médico mesmo. Ele é uma autoridade. Ele vende o quê? Pô, você me vendeu algo que eu precisava, que eu nem sabia que eu precisava. Pô, eu tinha uma dor, mas não sabia o que podia resolver. E foi até legal, né? A gente tava no coworking. Tá? E foi uma indicação. O Lucas me indicou, da New Language e tal, que já tinha contratado você. Me indicou, bati o papo, falei, pô, é isso que eu preciso. E depois eu fui entender que, cara, como eu vivi sem isso, né? Então, a partir de uma dor, né? A gente nem sabia que tinha esse serviço. E o vendedor entender, porque ele é uma autoridade, que ele tem que se colocar numa posição. Vendeu, pô, a partir chegou e tem muito claro, né? Aquele preço até a que ponto que ele pode dar um desconto, né? Pô, abrir um pouquinho ali. E como é que, Cadu, preço de, como é que você falou que tem lá no mercado TI? Preço de tabela? Como? List price, que é um preço que... List price, né? O preço ali formado, mas já tem uma margem absurda que você já tem que dar desconto, né? Ou seja, uns 120%. E todo mundo sabe, o Cadu comentou, né? Explicou, todo mundo já sabe disso, né? O tanto o vendedor quanto o comprador. Sim. Então, ele fala assim, beleza, isso aí é o list preço de tabela, list price, mas qual que é onde que a gente pode chegar? Mas, poxa, aqui a gente não tem isso na Scaler. Pô, aquele preço é isso mesmo, né? Mas eu sei até onde eu posso chegar. Sim. Porque a partir daquilo,
Porque, por exemplo, quando você vai implementar, você tem 3 meses de suor, implementação, você gasta horas da sua equipe e o seu custo operacional vai lá em cima. Então, às vezes o cliente faz uma venda ruim já tá bem ali, e o cliente sai com 6 meses. Cara, Pois você é. Não tem lucro. Não tem. E além do valor, né, financeiro daquela venda, tem a questão do valor da entrega, que é algo que a gente bate muito na tecla lá, que é não propriamente só porque assim, uma coisa que a gente vai entendendo ao longo do tempo, agora falando de um lugar mais de empreendedor, não de financeiro, é que a gente não tá olhando pros números. A gente tá na frente do negócio, a gente é o capitão, a gente tá tocando lá a operação, tá tocando a área de marketing, comercial. A gente não tá todo o tempo olhando o número. Mas a gente tá entendendo o que a gente tá entregando de valor. Então, quando o cliente pensa em cancelar, ele tem que olhar para aquela listagem dele e falar: esse aqui não. Esse aqui para mim já é algo que não posso abrir mão. Porque eu sei o valor que ele tem aqui dentro. Então, por exemplo, uma automação da Scaler. Pô, eu sei que eu vou estar em casa no sábado e tem alguém lá me atendendo, né? Tem o meu robô lá funcionando, tem um marketing por trás envolvido, enfim. Então são coisas que estão acontecendo, né? E você tá aqui também entregando valor, não só dinheiro, né? Não é só sobre dinheiro. Então, isso foi algo que a gente foi entendendo, porque o início do empreendedorismo ele é muito desafiador, porque você olha as contas nem sempre estão do jeito que você imagina. Somente quando você passa do mercado corporativo, né? Ser empregado, funcionário, você passa para ser empreendedor, né? Exatamente. Vai virando algumas chaves ali ainda. Então, e aí você olha para aquilo e fala assim, poxa, dia 5 tava na minha conta, hoje já é dia 10 e não caiu nada ainda. Vale refeição não pra almoçar. Não caiu o vale refeição, já chegou aqui a fatura da conta de energia. E aí você começa porque ser um vendedor é você ter a maturidade de entender que você vai lidar com as pressões externas e as internas, né? No sentido de, pô, eu sou o provedor da minha casa. Eu preciso trazer dinheiro aqui, eu tenho minhas filhas, tenho minha esposa. Como é que eu vou fazer pra honrar todos os compromissos sem deixar cair o padrão de vida do que eu tinha lá atrás? E você começa a viver essas pressões internas e externas. Então é até a maturidade de, opa, peraí, qual que é meu foco, qual que é meu projeto, pra onde minha bússola tá alinhada, o que eu preciso fazer. Deu um 360 aqui, respiro, conto até 10. Você iniciou o bloco aqui perguntando como é a minha rotina, né? Eu costumo dizer que não tem como a gente separar o Vinícius profissional do Vinícius pai e do Vinícius esposo, né? Então, a mesma pessoa que eu sou no trabalho, eu sou em casa com a minha família. E é a mesma pessoa que se você me encontrar na rua, eu vou conversar com você da mesma forma. Por quê? Porque por algum tempo a gente começou a entender que era assim. Das 8 às 6 eu sou uma pessoa que preciso vestir uma máscara de ótimo profissional, de resultado, de entrega. E chega à noite eu vou descarregar na minha família. Tira o crachá, põe na mesa e poxa. As minhas frustrações do dia eu acabo descontando na minha família. Exato. Então, eu entendo que não é dessa forma. E isso é o que eu falo muito bem para os clientes, que assim, a sua empresa precisa estar alinhada financeiramente para que você também tenha uma qualidade de vida pessoal. Exato. Então, para você ser um bom vendedor, você precisa estar com a mente tranquila. Para você entrar numa negociação, não se perder, ser um cara legal. Quem quer fechar negócio com um vendedor chato? Né? Quem quer, de novo esse cara me mandando mensagem? Um vendedor vendedor que fica implorando. Exato. Vendedor que tá servindo ali qualquer coisa, tirador de pedido, cara. As pessoas querem... Um vendedor terrorista. As pessoas querem estar com pessoas que estejam tão boas ou melhores que elas, né, cara? Exatamente. Então é importante o vendedor. Você comentou da frustração e a rotina, você tá alinhado, é extremamente importante. Porque, por exemplo, você comentou dos 360 que o empreendedorismo dá, e em vendas, cara, o vendedor, por exemplo, tá na primeira ligação ali, no segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo não. Cara, e a mulher dele, tá? Às vezes home office, né? A mulher dele tá ali, ou tá o chefe cobrando a meta. Como é que ele se alinha, né?
Como é que faz isso? Poxa, tem que estar totalmente alinhado, você é a mesma pessoa em tudo e entender ferramentas até para você voltar no seu eixo. Exato. Pô, né? E não é no sétimo, na oitava ligação que você vai receber um sim. Você tem que estar com foco lá na frente. Entender o seu objetivo. Meu objetivo é fazer 150 ligações, porque 150 ligações eu vou marcar 5 reuniões. Entender esses números, assim como finanças, né? Sim, Pô, você tem que saber sua margem. Né? Qual que é o seu CAC, qual que é o seu custo de aquisição de cliente. E o vendedor, ele tem que saber algumas métricas importantes também, porque senão ele fica indo de acordo com as circunstâncias, cara. O mercado vai levando ele e às vezes, pô, ele tá perdido, ele nem sabe quem ele é. Exato. Eu não sei cozinhar, gostaria muito de saber, mas eu consigo apreciar uma boa comida. Eu acho que o vendedor, ele não tem que ser um exímio especialista técnico em finanças, mas ele precisa saber criticar. Porque se ele não souber criticar aquelas informações, aqueles números, ou o financeiro pode refletir uma realidade que não existe, ou pode refletir a realidade que ele quer que reflita. Porque tem muito disso também. Tem muito vendedor, muito empreendedor que quer que a realidade do que ele esteja mostrando seja a realidade real. E não é. Então, a gente passa por isso também, no sentido de falar, deixa eu só te falar algumas coisas. A gente tem alguns princípios e valores, algumas das as culturas que a gente prega dentro da empresa é de transparência e honestidade. Show. Então, se eu não conseguir te mostrar a verdade do que está acontecendo, não faz sentido eu estar aqui. Se você quiser que eu maqueie um relatório, se você quer que eu mexa em alguma coisa, eu preciso te alertar uma coisa. Eu não faço. Talvez você precise procurar um profissional que faça. Entende? Então, com base nisso, por que é importante? Porque as pessoas que estão comigo dentro da empresa também valorizam isso. Fala, opa, então eu tô numa empresa que tá alinhada com valores. Então eu sei que eles também vão olhar diferente pra mim numa situação, qualquer coisa que aconteça, eu me sinto valorizado. A gente gosta muito de dizer que lá dentro da nossa empresa, o nosso turnover é extremamente baixo. Porque a gente valoriza as pessoas no sentido de que elas entendam o que elas estão fazendo para outras pessoas também. Sabe? Em alguns momentos as coisas ficaram meio turbulentas, criou-se um caos. E eu entendi que quando você tá, por exemplo, em um voo, qual que é a orientação? Que em caso de despressurização vai cair a máscara. Você coloca a máscara em você e depois você vai ajudar primeiro em você as pessoas. E por vezes não. Por vezes a gente quer ajudar o funcionário, a gente quer ajudar o gerente, a gente quer ajudar em casa, e a gente tem que se autoanalisar, porque sendo o CEO de um negócio, sendo o diretor de um negócio, a gente precisa ser líder de nós mesmos. Eu começo liderando a minha casa, eu começo liderando a minha rotina, eu começo liderando as minhas filhas. Essa liderança começa quando eu tenho que acordar e arrumar a minha cama, eu tenho que acordar no horário certo, tomar banho. Isso vai gerando em você uma responsabilidade com você mesmo de entrega. Eu acho que não tem como você ser empresário, não tem como você ser empreendedor e se levar pelo dia, sabe? Vou acordar e deixa a vida me levar. Não, eu preciso saber o que está acontecendo, porque senão eu também não tenho parâmetro de mensurar se meu dia foi bom ou ruim. Então, a gente no Brasil, a gente tem uma cultura, né, infelizmente, de não ter um aprendizado financeiro na escola, e a gente não tem uma cultura de ser empreendedor. Alguns já nascem com o tato e depois precisam desenvolver, outros nascem sem o tato, vão para cima e entendem que precisam desenvolver ao longo do tempo. Mas uma coisa que me deixou muito claro dentro dessas experiências que eu tive nas empresas é que, assim, precisa-se constantemente estar estudando, entendendo o mercado, entendendo o cenário, entendendo o que você está entregando, para que tudo que você está entregando faça sentido para quem está recebendo. Então eu preciso vender algo que faça sentido. Eu não posso bater na porta de um padeiro e querer oferecer um bisturi para ele. Não vai fazer sentido, isso vai me frustrar, porque ele não vai usar um bisturi. Mas eu preciso entender que no médico que eu vendi meu bisturi, foi essencial para o que ele estava fazendo, entende? E aí ele vai voltar para mim e vai falar, agora eu preciso de uma tesoura também. Você tem a tesoura?
E aí eu consegui, então, criar um vínculo com ele nesse sentido, para que ele também permaneça sendo o meu cliente. Agora, se eu só quiser entregar um bisturi cego para ele, ele vai comprar. Ele não sabe. Na primeira cirurgia, ele já não vai lembrar de mim para a próxima compra. Então, é muito sobre isso. Eu acho que vendas, ele é muito de um lugar de... Faz sentido? Tá legal o que eu tô fazendo? A equipe tá interessada no que a gente tá fazendo? Né? As pessoas que estão envolvidas no processo estão acompanhando? Elas têm um senso de clareza para onde a gente tá caminhando? Ou elas só são apertadoras de botão? Né? Então, eu acho que trazer todo mundo no mesmo barco é interessante. É legal quando a gente olha pro conceito de galera, né? Galera, aquelas grandes navegações, né? Movidas a remo humano. Então tinha lá o cara que ia tocando o tambor lá, medindo o ritmo, e as pessoas tinham que estar todas elas navegando ali, remando na mesma sincronia. Então, por vezes, a gente precisa entender que, pô, por mais que eu seja arrojado, que eu seja vendedor, que eu seja empreendedor, tá claro para as pessoas que estão comigo o que eu tô fazendo? Elas estão cientes. Então, são coisas que você precisa também, de tempos em tempos, parar e analisar, né? Então, Você comentou uma coisa bem interessante mesmo. Ser líder de você mesmo, primeiro, né? E porque a gente já falou um pouquinho aqui que eu quero um vendedor que, poxa, me venda algo bom, tem um produto legal, mas também eu quero quem vende mais? Aquele vendedor que parece ser melhor. Performa, ele sabe quem ele é. Sabe por que ele tá ali, né? E o empreendedor é muito disso, né? Você é um cara... Você é um pai, marido, tem 3 filhas, legal. Você tem uma empresa, você transmite isso, né? na sua vida, né? Igual você falou assim, eu vou vender algo que não sou eu. Né? Então, assim, primeiro eu compro você. Assim, poxa, eu vou confiar no Vinícius... O cara, tá bom, fica na gandaia, tal, não sei o quê, fica gastando dinheiro. Pô, eu quero uma pessoa dessa pra cuidar das minhas finanças, né? Eu quero, sim, tudo bem que não é o Vinícius, é a DG, mas ele é o pai da DG, sim. né? Então, o vendedor, ele tem que entender isso. E essa autorresponsabilidade, acordou, a responsabilidade, acordou, arruma a cama. Uma cama, vai correr, cuida de si mesmo primeiro, né? Quer ajudar as outras pessoas, ainda tá, né? Você tá igual um drogado, né? Um usuário de drogas, querendo ajudar um outro. Fala, para de parar, isso te faz mal, né? E você, quando você começa a fazer isso começa a transparecer, né? A transbordar. E as pessoas começam a enxergar isso em você, né? Sim. Não é porque você viu você arrumando sua cama. É que alguma coisa... Deu a entender que parece que ele é um cara responsável, parece que acorda cedo, parece que faz as coisas, parece que pega o problema e não fica apontando o responsável. Ele fala assim, não, eu vou cuidar disso aqui, eu resolvo isso aqui. Né? Então, o vendedor é muito disso, né? De ele se vender, ter uma vida íntegra, né? Isso é integridade, né? Então, é legal porque, assim, esses valores, né? Que você tem na sua vida, cara, isso vem pra DG totalmente, né? Vem. Lembra, eu comentei que não tem como você ser um profissional de um jeito e uma pessoa fora do trabalho de outro. Você tem que implantar aqueles valores dentro de casa para que você consiga também fazer validações desses valores dentro da sua empresa. Você comentou sobre a questão física, né? A gente precisa a gente precisa ter aptidão física para executar aquilo. Não adianta eu ter uma empresa gigante, uma empresa que, nossa, eu almejo tanto crescer mais e desempenhar mais, mas tudo bem, fisicamente você está preparado para isso? Se você tiver que dormir menos, se você tiver que viajar, se você tiver que fazer escalas de reuniões incessantes, fisicamente você tá, né, você aguenta? Psicologicamente, tudo bem, eu tô preparado, eu tô lidando com pressão, mas e fisicamente? Hoje, inclusive, as grandes empresas, né? Isso veio dos Estados Unidos e tá chegando para cá também. O que eles fazem? Antes de contratar um CEO, eles não estão olhando só o currículo do cara. Eles estão olhando como é que tá a vida, se a vida dele é saudável. Sim. Por quê? Porque, eu vou entregar uma empresa que vale lá 2 bilhões de dólares, não, 100 bilhões de dólares.
na mão de uma pessoa que bebe, né, fuma, usa drogas, só fica na gandaia. Cara, não tem. Como é que eu vou entregar isso? E ele, por quê? Não é porque ele tá bagunçando, é porque ele pode morrer, come qualquer coisa, pode morrer a qualquer momento. Pode ter um infarto, pô, o cara tem. Não cuida da saúde, fica comendo besteira e vai ter um infarto a qualquer momento. Então as empresas estão olhando para isso, até olhando para quesitos como se o cara fez um Ironman, o cara tem alguma competição, ganhou alguma medalha em corrida, natação. O que ele faz? Isso está entrando para um quesito de escolha, de ser recrutamento e seleção, cara. Sim. Não só sobre isso, né? Que às vezes a gente olha por um prisma de tipo, eu preciso me vender para uma pessoa que eu sou saudável, que eu sou alegre, que eu sou feliz. Mas vou marcar uma reunião de vendas e me atraso para a reunião. Remarco por 2, 3 vezes aquele lugar. Então, pra gente, falando de DG... É inadmissível isso. O cliente vai falar, se ele atrasa pra reunião, ele vai atrasar um boleto. Nem fechou, é isso mesmo. Ele entende. Então, a venda, ela já começa antes da venda. Então, você já tem que estar alinhado com o que você quer vender e com a sua vida também. Existe uma diferença entre regras e cultura. As pessoas confundem isso. Regra eu preciso todos os dias acordar às 7, caminhar, né? Sei lá, tomar banho e ir pro escritório. Isso é uma regra, você vai cumprir. Lembra? Minha rotina, eu preciso cumprir. Cultura eu preciso transmitir os valores de acordar cedo. Eu preciso que a pessoa entenda por que eu acordo cedo, por que eu vou caminhar. Não é uma regra solta, não é uma regra que ela só simplesmente foi jogada para a pessoa. É uma regra que determina uma cultura, um estilo de vida. Em casa nós temos uma regra, uma rotina muito, assim, sou pai de 3. Então, quando a Zara, que foi a nossa primeira filha, nós soubemos da gravidez da Thalita, antes dela nascer, nós começamos a nos preparar. Então, nós fizemos alguns cursos e tal, e entendemos que precisávamos ter rotina. Por quê? Porque hoje, 8 horas da noite, as crianças estão na cama. E 9 e pouco, 9 horas, 9 e meia no máximo, a gente também tá indo deitar. Por quê? Porque não adianta eu ficar entendendo que eu vou ficar até meia-noite, 1 hora assistindo televisão, e no outro dia eu vou acordar disposto para fazer aquilo que eu preciso. Então, as regras que a gente colocou é para que a gente garanta uma cultura benéfica, uma cultura de execução, uma cultura de entrega, uma cultura... Entende? Então, assim, a gente estabeleceu algumas rotinas em casa que influenciam na nossa vida. Não adianta você achar que você vai deixar seu filho jogando videogame até meia-noite, 1 hora da manhã, e o dia que você falar, a partir de agora eu vou começar a dormir 9 horas da noite. Não vai conseguir. Você vai frustrar a sua expectativa de dormir às 9, porque você não estabeleceu antes uma regra para a aplicação de uma cultura. Então, assim, toda alteração também de regra precisa demonstrar por que você está fazendo aquilo. Porque tem uma cultura. Então, filho, você vai dormir agora às 8 horas da noite, porque às 9 eu preciso dormir. Mas por quê? Porque agora nós vamos implantar uma cultura de uma vida mais sadia. Então, por vezes, o empreendedor, ele tenta estabelecer uma regra sem explicar por que da regra. Então, chega lá o vendedor e diz que quer vender X valores naquele produto. Mas por que ele quer vender a X valores aquele produto? Como que ele chegou nessa análise? E não só sair fazendo de cabeça, entende? Então, com base nisso, a gente foi entendendo que não dá não dá para você atuar em vendas de forma autônoma. Sim. Você não tem como ser dentro de uma companhia um vendedor autônomo sem entender como é que tá toda a estrutura, entende? Então, o vendedor, ele tem que estar muito atento, que ele é a pessoa que vai abrindo o caminho lá, vai desbravando, mas ele tem que estar atento no que tá acontecendo lá atrás. É isso que separa vendedor que performa mais e o que performa menos, né? Você deu um exemplo bem legal da cultura da rotina na sua casa. Porque a maioria dos vendedores que chegam hoje aqui pra gente, cara, você tem que ensinar tudo. Ensinar tudo. E tem coisa que você tem que já ter bagagem. Né? Sim. Então, mas por exemplo assim, poxa, você tem que explicar que você tem que ligar 100 vezes, 150 vezes para um vendedor, ainda tem, hoje, tem muita gente que ainda não caiu a ficha. Se você continuar fazendo a mesma coisa, ligando pouco,
fazendo follow-up, pouco follow-up, cara, não vai ter, assim, o resultado vai ser o mesmo. Sim, sim. E às vezes parece um jargão, né? Nesse cenário comercial que não existe venda, não existe ligação perdida. Quantos casos de a gente ligar, a pessoa falar não, e depois ligar, a pessoa fala não, e na terceira vez a pessoa fala assim, deixa eu entender melhor. Entende? Deixa eu entender melhor. Aí na quarta ligação ela fala, tá bom, vamos fazer um teste. E se eu tivesse desistido na primeira, né? Às vezes a gente pega lá um mailing lá, 1000 leads. E um retorna. Tudo bem, faz parte, eu entendo. Mas daqui a pouco, daquela mesma lista, outro retorna lá na frente. Você só esquentou, né, aqueles outros, né? Exatamente. Você já sabe disso. Muito legal, cara. E então, assim, não adianta a gente querer fazer as coisas, né, ter as mesmas coisas, ter resultados diferentes. Exato. Né? Eu falo muito sobre isso. Então, isso, assim, tanto em finanças, quanto em vendas, quanto em operações, não adianta, né? Então, a gente tem que realmente ter uma autoliderança primeiro. Né? Seja finanças, seja empresário, empreendedor, vendedor. Tem que ter. Tem que acordar, tem que fazer, tem que ter aquela rotininha. Vou fazer, vou olhar meu fluxo de caixa como é que tá hoje. Vou olhar aqui quantas ligações tem que fazer. Quantos follow-ups, como é que tá meu pipeline. Tem que fazer, senão não adianta, né, cara? Exatamente. E aí, cara, eu quero mudar um pouquinho aqui. Partindo já pro próximo bloco. Falar um pouquinho, né? Eu sei que você tem um hobby muito legal, cara. Motocicleta. Eu gosto. Você é harleiro, né? Sou harleiro. Eu gosto. Cara, eu acho que a moto, pra mim, ela é uma válvula de escape pros dias mais tensos. Mas não é a principal válvula de escape, entende? Eu sou um cara bem assíduo na questão espiritual, né? Costumo buscar bastante isso. Então, em momentos difíceis, né? Como você perguntou como começa a rotina, minha rotina começa, né? Entendendo que eu sou totalmente dependente de Deus naquele dia, cara. Porque senão, se eu quiser na minha força, no meu jeito, hoje mesmo, um exemplo. Eu até comentei contigo, estou, né, resfriado. Você acorda e fala, Deus, eu preciso que brote uma força daí onde eu não tenho pra enfrentar o trânsito e chegar lá e fazer o que precisa ser feito. Só que tem dias que eu preciso falar assim, eu preciso me dar um tempo. Entende? Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, mas tem um dia que eu quero acordar e eu quero andar de moto. Porque eu me sinto bem. E eu entendi que ser motociclista, ele tem muito mais a ver com a nossa vida dentro da questão corporativa do que a gente imagina, né? Fala um pouco, então, sobre isso. Por exemplo, uma curva. Vamos lá. A gente tá fazendo uma viagem e vai entrar numa curva. Eu preciso estar olhando naquela curva aonde eu quero sair com a moto. Porque se eu desviar o meu olhar eu me perco na curva. E por diversas vezes isso traz um senso de responsabilidade pra mim, no sentido de que se eu não estiver olhando certo, da forma correta, eu vou cair nessa curva. E no empreendedorismo também. Se eu não estiver olhando certo, então eu preciso estar limpando a minha... Tem lugar que eu vou fazer viagem que eu não vou de óculos escuro, porque eu sei que é um lugar escuro. Tem lugar que eu vou com óculos de grau. Entende? Então assim, mas a minha vista precisa estar limpa. Por quê? Ao longo do tempo você vai sujando, você vai ficando bravo, você vai ficando desanimado, você vai ficando triste, vai ficando frustrado. Se eu não constantemente estiver limpando as minhas lentes, é igual andar de moto. Eu vou entrar errado na curva. E o ser motociclista traz pra mim também um senso de dependência. Porque eu sou o único para-choque daquela moto. Então eu preciso estar dependente também de Deus pro que eu vou fazer. Porque se eu achar que eu sou o melhor motociclista do mundo, eu vou me frustrar, eu vou cair, vou me machucar. Então, quando eu vou andar de moto, eu tenho esse senso de que a minha técnica pode ser boa, mas eu também sou dependente. É muito interessante, né, cara? Porque cada vez que eu subo na moto, parece que é a primeira vez que eu subo nela. Eu sempre tenho que lembrar
Você não tá pilotando uma moto de 100 cilindradas, 150, né? De 800, 900 cilindradas. Então você é uma arma muito mais forte. Sim, né? sim. E você é a bala, né? Você é a munição. É verdade. Então o impacto, ele é muito maior, né? O impacto que você vai causar não na sua vida, mas na vida das outras pessoas, né? E a vendas é isso, cara, né? Sim, A responsabilidade é totalmente sua, você tem que entender seu papel. É legal que a moto, ela dá uma energia pra gente, né? Dá. Recarregar. Até mencionando aquele dia, né? Nós damos uma volta junto também. Quem não sabe, o Eduardo também é harleiro. Existe melhor momento pra você parar e se analisar do que dentro do capacete? É só você, né, cara? É só você. É só você ali naquele momento, capacete fechado, seus pensamentos, suas orações, sua espiritualidade sendo aflorada. Então, aquele momento é muito interessante. E falando sobre vendas também, tem uma coisa que eu não sei se você sabe. Eu cheguei até a comentar com o Cadu um pouco mais cedo. Eu gosto muito de história. Então, eu sou historiador de alguns assuntos. E eu sou historiador do antigomobilismo, né? Que é o quê? São os carros antigos. E é legal quando você começa a entender a trajetória das grandes montadoras, das grandes companhias. Os designers dos veículos, eles estão atentos ao que está acontecendo na cultura externa, no mercado, no mundo, para que eles desenvolvam carros que tenham ali, então, uma identidade com quem está consumindo aquele carro. Então, por exemplo, você pega os carros de antigamente, eles eram carros mais robustos, de ferro, e cada década ele foi comunicando de um jeito. Hoje os carros, eles estão muito com aquele farol de LED, muito agressivo e tal. Então você precisa entender o seu cenário. Você precisa entender para quem você está vendendo. A gente já falou sobre isso aqui, mas você vê, as grandes montadoras estão fazendo isso para ter aceitação. A roupa que você veste, a forma como você se comunica, ela tá transmitindo algo sobre você. Então é necessário que você entenda também que quando você vai entrar num lugar de vendas, você precisa, além de estar atento com o mercado, o que está sendo feito lá, é você entender que você precisa se comunicar bem com aquele mercado. Você comentou sobre o início da trajetória, né? Da nossa parceria. Eu me lembro que lá atrás, como as coisas eram muito manuais, né? Lembra como a gente desenvolvia tudo, os relatórios manuais, o processo manual. E ao mesmo tempo em que foi se evoluindo e a Skyler foi acompanhando, Antares foi, né? Antes a Antares, depois nasce a Skyler. Se eu não, como financeiro, se eu não do lado de cá estivesse entendendo também a sua movimentação, eu ficaria obsoleto nela. Entende? Sim. Então, eu precisei entender também, ao longo do tempo, que ser financeiro não é só trazer a planilha na última linha. Era também ser flexível para entender o que está acontecendo no cliente. E eu acho que vendas é muito desse lugar de entender também. Porque senão você vira um cara lá que, ao invés de... muda o prisma do... Eu deixei de ser um investimento porque agora me tornei um custo. Aí começa um negócio macio, começa um negócio de conflitos, porque é lugar complicado, esse lugar também que o vendedor começa a conflitar com o próprio cliente, né? Porque o cliente, ele não é uma interrupção do meu dia. Ele é a razão de eu viver. Entende? Então, se eu não for um vendedor disposto a ouvir também, mesmo depois de vender, eu vendi. O cara já tá dentro. E depois? Porque o comercial, o vendedor, ele costuma ser o ponto de contato no início dos processos ou no momento de dor. Tô tendo um problema com a cooperação, vou procurar um vendedor? Vou, porque foi ele que me mostrou essa ideia, foi ele que me vendeu essa operação. Então, se você não estiver muito alinhado, entendendo o que está acontecendo na vida do seu cliente também, você começa... Então, o vendedor, ele tem duplo desafio, né? De entender o que está acontecendo na sua companhia e entender o que está acontecendo no seu cliente também. Pô, mas eu tenho 20 clientes na minha carteira. Entenda, vai tomar um café, pergunte, veja se está tudo bem. Criar uma rotina de visita, Exato. né? De ligar para o cliente. Exato. Vendas é mais do que... É um namoro, né? É mais do que só pôr o cliente pra dentro. Cara. Não acaba, né? Não. Porque aquele cliente mesmo, ele pode te dar outras vendas, né? E te indicar. Isso. Indicar. Eu acho que esse Como aconteceu com a gente, né? Exato. Você foi fruto de uma indicação. Exato. E a indicação, cara, é a melhor venda. E você me indicou para outros lugares, né? Você já veio vendido já. E você me indicando também para outras operações, para outros lugares.
já gera no próximo cliente uma confiança também, né? Então, parece também que é um jargão de o boca a boca melhor, não é? As melhores vendas é o boca a boca. É. Show de bola. Vinícius, estamos fechando aqui já. Legal. Cara, muito legal essa nossa conversa aqui. Queria que você desse uma dica prática, cara, para quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo, que é o vendedor, que é o empresário, o empreendedor. Coisa prática. Como que as finanças, né? A gente falou tudo aqui, mas coisa prática, como que uma coisa simples que eu posso alocar hoje no meu dia. Finanças em vendas. Certo, vamos lá. Entenda seus números. Não seja um vendedor aleatório que só vende um produto sem entender a raiz daquele valor, a raiz daquele produto. Pô, como que eu defini que minha margem é essa? Como que eu defini que eu posso ter até esse número aqui para negociar? Então, faça um trabalho de casa, entenda, sente, analise o mercado na questão financeira também, sabe? Crie muros baixos, eu chamo de muros baixos, né? Desburocratizando os processos. Então, se eu sou um vendedor, se eu sou um empreendedor e eu puder ter a oportunidade de colocar departamentos diferentes em linha para se conversar de assuntos, faça, né? Não crie, né, um departamento comercial que seja totalmente dependente de você ou daquela rotina. Eu vi você comentando até num outro podcast que você foi entender que para fazer uma rotina, um PowerPoint de um cliente, precisou envolver o comercial, precisou parar para aquilo. E na verdade não se precisa, se você entende que você pode ter esses muros baixos, né? E vida financeira pessoal precisa estar alinhada com a profissional. Não tem como você ser um mau pagador das suas dívidas pessoais e achar que você vai ser um ótimo empresário financeiro. Tem uma coisa que o pessoal fica falando, que o vendedor bom é aquele que é endividado no mercado. Não existe Eu isso. não acredito nisso. Você cara. conseguiria vender com seu telefone sendo, né, cobrado toda hora, tocando, e você pensando como que você vai pagar os boletos, como é que não vão, sei lá, prender seu carro, alguma coisa assim. Então não tem como você trabalhar. Então, seja um bom exímio, a gente chama lá de mordomia. Seja um bom mordomo daquilo que você tem. Então, se você tem a sua vida pessoal ali, se você tem a sua família para cuidar, cuide bem. Faça o melhor por eles. Se você tem a sua empresa, faça o melhor por eles na questão financeira também. Porque finanças é extremamente importante. Eu aprendi, eu fiz por algum tempo, tá? Hoje muito menos questão de finanças pessoais. Mas algo que me chamou muita atenção é que finanças, ele é o segundo maior caso dos divórcios no mundo. Entende? O primeiro é traição, mas o segundo é problemas financeiros. Então a sua vida financeira, ela tem que estar muito bem ajustada em casa para que você consiga então ter uma mentalidade sadia para sua rotina dentro do trabalho. Então, se eu pudesse sugerir algo para qualquer pessoa que pense em ser empreendedor, comece arrumando sua casa. Lembra? Você tem que ser líder de você. Então você já tem uma ideia, você já tem algo ali que você está germinando no seu coração para colocar em prática. Alinha o que você já tem hoje na sua mão. Como que você está sendo mordomo do que você já tem na sua mão. A Bíblia, ela diz que se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito, né? Isso está muito ligado à questão de você criar essa cultura de ser fiel. Né? Lembra? Cultura, ser fiel. Então vou ser fiel naquilo que eu já tenho agora. Porque administrar a escassez é mais difícil do que administrar a abundância, né? Então se você conseguir administrar o pouco que você tem, ou se tiver muito, vai ser natural, você já tem aquela rotina, né? Seu subconsciente já faz aquilo de forma até automática, né? Sim, é natural. Você vai conseguir entregar. E lembre-se, né? Há tempo para todas as coisas também. Isso é algo que eu falo muito. Passos práticos, há tempo para todas as coisas. Não adianta você querer correr na escada rolante. Você vai cair. Mas se você ficar parado lá, ela vai te levar para o andar de cima. Então, tem tempo que você vai passar por processos que, assim, vão ser desafiadores. Não desista. Continue. Continua. Continue. Então, cara. É isso aí. Acho que esses conceitos são importantíssimos, né? Poderia falar de economês também, né?
crie DRE, faça esses números, cria um fluxo de caixa, mas não. Eu acho que qualquer coisa além disso, isso são ferramentas, né? O sistema é ferramenta, um relatório é ferramenta, mas o que você tem de visão, de propósito, de leitura sobre aquilo é seu. E isso você precisa colocar em prática todos os dias, né? Acordar cedo, tirar um tempo ali e falar o que eu vou fazer hoje e como que eu vou executar. Então, não tem fim. E eu te digo uma coisa, que não importa o tamanho da sua empresa, vai ter desafios. Não acho que quando você chegar naquele faturamento, você vai ter uma vida tranquila. Não vai. Desafio só vai ser em outra proporção. Só. Show de bola, Vinícius. Cara, muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa muito profunda até. Muito legal. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo, você tirou lições valiosas daqui, não só de finanças, mas de como pessoa. Para você crescer como pessoa, como profissional, como dentro da sua família. E aplique. Pegue uma coisa hoje que você ouviu e aplique. Escolha uma, não queira começar aplicando tudo de uma vez. Não funciona assim. Pegue uma, comece, né? Uma semaninha, vai, depois aplica outra, né? E aí reforça aquilo que você já aplicou na semana anterior, que você pegou aqui, e vai fazendo isso. Entender que finanças é extremamente vital para você vendedor, para você gestor, para você empresário, empreendedor. Uma coisa tá ligada à outra. Tá? Então, se você não conhece as suas finanças, você vai de acordo com as circunstâncias do mercado, do seu dia. Enfim, tem que entender. Tem que entender. Com passo simples, você já pode começar isso. Então, obrigado pela sua presença. Okay? Obrigado por nos assistir, nos ouvir. E Vinícius, de novo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. A porta está aberta sempre aqui. A casa é sua. Você já conhece minhas finanças, já conhece minha conta. Ó, tem duas pessoas aqui que conhecem minha conta bancária. Minha esposa, conta conjunta, e a DG aqui, que é o Vinícius. Então, cara, você as portas estão abertas, né? Você realmente já se vendeu lá atrás. Agora, e está mantendo esse relacionamento de vendas com excelência. Cara, parabéns por isso, tá? Obrigado pela presença, meu caro. Valeu pela conversa. Eu agradeço. Privilégio estar aqui, né? Tenho também aqui o privilégio de falar que, assim, ao longo do tempo, sendo um ótimo vendedor, você vai criando afinidade com algumas pessoas. Isso aqui também é fruto de uma afinidade que a gente foi criando ao longo do tempo, né? Então não precisa ser aquele negócio frio. Você pode também... Dá uma volta de Harley. Pode ser amigo também do seu cliente. Vamos pescar com o Fux depois também, Cadu, né? Exatamente, né? O vendedor, ele cria amigos pra vida, né? Sim. Quanto mais ele vende melhor, com integridade, cara, ele cria amigos, né? Ele faz necessário na vida de outras pessoas, servindo. Legal. Né? Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui nesse podcast. Fala que fecha. Não se esqueça de visitar as nossas redes sociais, nosso site. Vamos deixar aqui também o site da DG e o LinkedIn do Vinícius para você acessar, se conectar com ele. Né? Aqui tá a minha indicação, recomendo, com total certeza. Estou há mais de 3... já 4 anos, né? No quarto ano já. Quarto ano, né? Terceira empresa já. Terceira empresa. E então, indico com total certeza. Então, todas as pessoas que eu estou trazendo aqui são pessoas que estão, que eu confio, né, que eu realmente indico, dos outros episódios também. Então, conecte-se também. Começa aqui um trabalho de vendedor também, pessoal. Se você levantar aí, mas num clique só, você consegue começar a fazer, elevar a sua vida, mesmo que seja um pouco. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. E até o próximo episódio do Fala que Fecha. Até mais.